Bem-vindos a esse seminário online, esse webinário, né, como chamam, Ciência Aberta e Gestão de Dados Científicos. Esse seminário foi organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Nutrição da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, e ele vai ter a honra de receber o professor Fabiano Couto Corrêa da Silva, que gentilmente nos concedeu seu tempo para nos ensinar um pouco sobre esse tema tão relevante hoje em dia, né? Principalmente nos últimos tempos em que as revistas estão muitas vezes exigindo esse tipo de gestão dos dados, né? E a gente não sabe muito bem como faz, né? Estamos começando a aprender. As agências de fomento atualmente também, a própria FAPESP aqui em São Paulo, acredito que outras agências no nosso país estão exigindo para a concessão de financiamentos que exista um planejamento de uma gestão de dados eficiente e adequada. Então, para nós é muito importante, é uma honra receber o professor Fabiano. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Quero te apresentar brevemente, para o pessoal te conhecer, né? O Fabiano, vou te chamar de Fabiano, porque você é muito jovem. Fica à vontade. O doutor Fabiano, ele graduou-se em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2002. Em 2008, tornou-se mestre em Ciência da Informação pela Federal de Santa Catarina. Em 2017, ele recebeu o título de doutor pela Universidade de Barcelona, trabalhando na área, vou ler aqui em espanhol, se não ficar muito bom, vocês me desculpem. Información y documentación en la sociedad del conocimiento. Está correto o jeito que eu falei? Perfeito, está muito bem. Ele tem grande experiência na área. Em 2019, ele publicou um livro sobre o assunto, intitulado Gestão de Dados Científicos, e atualmente o professor atua na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como professor adjunto, no Departamento de Ciências da Informática da Faculdade de Biblioteconomia, e orienta pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, né? Então, o professor tem grande experiência na área, vai nos dar grande prazer em dividir com a gente um pouco do seu conhecimento. Agradeço muito você ter se disponibilizado para fazer isso para nós. Nós vamos fazer, então, passar para a palestra do professor. Ao final da palestra, o professor vai responder perguntas. As perguntas vão ser transmitidas para nós pelo chat, então todos vocês que estão assistindo via streaming podem enviar suas perguntas via chat, que nós vamos receber e transmitir ao professor Fabiano. Fabiano, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E um prazer para você, a palavra é sua. Muito bem, muito obrigado, professora Eliane, agradeço o convite, estendo também a Paloma, o Michel que está aqui ajudando no suporte, agradeço também a presença de todos que nos escutam hoje e espero aqui somar um pouco a respeito do tema sobre ciência aberta e gestão de dados científicos. Essa área vem trabalhando há algum tempo. Ela começa quando, ainda em outra universidade, eu tenho um envolvimento com a área da oceanografia. Essa área é uma área muito dinâmica, a área da oceanografia, e um colega, sabendo que eu atuava na parte de fluxos de informação, infraestruturas, organização documental e principalmente o processo virtualizado de todos os documentos científicos que temos, na ciência e para a ciência, e consequências na sociedade, são temas relatos transversais que me interessam muito. Esse colega ele me chamou para perguntar o que poderia ser feito a respeito de todos os dados que ele recebia. E naquela época, eu, muito curioso, fui até o laboratório dele, com a convite, né? E se tratava de um pesquisador muito pronto em relação ao desenvolvimento científico mesmo. Por quê? Ele tinha em torno de 10 orientandos de doutorado, mais pesquisadores, CNPq, enfim. Mais que isso, ele tinha acesso a um satélite que apontava
para a Antártida, para fazer uma análise do monitoramento da criosfera, ou seja, o derretimento das camadas polares na Antártida. E esse pesquisador me disse: Fabiano, recebo uma quantidade de dados científicos diárias aqui a respeito desse tema que eu trabalho, que é brutal, é muita coisa. E apontou no próprio laboratório, onde haviam ali HDs externos, CATs, diferentes mídias espalhadas. E estando essa universidade lá na FURG, que fica situado no extremo sul do Brasil, estamos quase entrando no Uruguai, a 1h30 do Uruguai, em carro, né? Então eu pensei no nosso continente, Brasil, pela extensão geográfica, temos aí de desperdício de recursos, de energia, de investimentos, financeiro, óbvio, que são duplicados muitas vezes, ou seja, nós refazemos pesquisas porque não temos o compartilhamento eficaz dos recursos que são investidos. Dessa maneira, nós fomos, tomando ainda o exemplo já que eu citei a Antártida, pagamos um pesquisador do Rio Grande do Sul, muitas vezes, para ir até a Antártida e investigar ali a vida marinha de algum animal, colocando um chip nele, tirando amostra de sangue, fazendo rastreamento, enfim. O custo para manter um pesquisador é caro, o custo para trazê-lo de volta, o custo para todo o processo de comunicação científica, extração de dados é muito caro. E depois um outro pesquisador pode solicitar um mesmo financiamento para a mesma pesquisa. Então ele vai até a Antártida e dessa maneira nós temos aí um processo de ciência burra, que não ocorre compartilhamento, que a gestão de dados não se dá da maneira adequada. Então a professora Eliane falou dos planos de gestão de dados há pouco, é um tópico que eu gostaria de colocar atenção hoje. Eles vêm dar sentido a esse momento que nós vivemos, de necessidade de compartilhamento de dados, justamente diante de uma sociedade que hoje temos aqui, dita sociedade da informação, que ainda se amadurece nessa configuração, porque nós passamos de uma sociedade rapidamente analógica para que temos hoje uma sociedade digital. Então temos muitas soluções e benefícios, obviamente, por estarmos imersos nela, essa sociedade digital. Por outro, temos muitos problemas a resolver. Um deles diz respeito ao processo de comunicação científica, principalmente pela quantidade do volume de dados que recebemos e logo que devemos gerenciar. Nisso nós temos um conceito bastante disseminado hoje no cotidiano, que todos devem ter ouvido falar em maior ou menor profundidade, chamado Big Data. Isso significa que uma grande quantidade de dados, datasets ou conjuntos de dados, como se fala, quando você não coloca eles dentro de uma linearidade sequencial lógica de aproveitamento e que você possa extrair recursos e benefícios, são desperdiçados. O Big Data está presente hoje tanto na ciência quanto no comércio como um todo. Nas grandes empresas a gente percebe esse fenômeno, no que faz parte do nosso cotidiano. A Netflix, quando faz uso dos algoritmos daquilo que alimentamos, a própria Netflix com nossas preferências de filmes, e ela nos recomenda outros, de acordo com o nosso perfil. Quando nós navegamos aí no Facebook, ele nos recomenda, né, publicidades que fazem sentido aquilo que nós colocamos lá dentro. O próprio Google, Gmail, as publicidades todas. Existe uma vigilância permanente a respeito disso. E já outros termos que passam a surgir, que denominam esse conjunto, esse fator social novo que nós vivemos. Entre eles surge um chamado colonialismo de dados. Significa, em síntese, as empresas grandes corporações em escala global, que tomam proveito dos nossos dados, nós exportamos, e disso fazem um grande negócio. Se hoje a gente pensa nas empresas que parecem ser gratuitas, quando você abre uma conta e já coloca seus dados, perfil, navega, relaciona, como Google, Microsoft, Facebook, Instagram, etc., e pensamos que estamos ali utilizando um serviço gratuito, logo a investigar, né, a consequência, se vamos um passo adiante para verificar até onde chegam esses dados que nós depositamos, nós percebemos que sim, existe um produto e que não é grátis, e que na verdade existe uma
máxima no próprio marketing, né, que diz que quando um produto é grátis, na verdade o produto é você mesmo. Você está se vendendo. Nessa nova conjuntura, se torna central essa análise de como as empresas capturam tudo que temos de preferências que nós alimentamos e elas utilizam esse recurso, que é a informação, que são os dados, perdão, para que possam tirar um efeito comercial deles. Outro dia, perdão, faz tempo, não é outro dia, mas numa exposição chamada Big Bang Data, eu participei, eu vi a exposição e havia ali uma exposição sobre o quão o Facebook toma proveito dos nossos dados que nós alimentamos ali de maneira simbólica, em que um estudante de direito, tomando proveito da lei europeia que protege, essa lei geral de proteção de dados europeia, acionou o Facebook para que retornasse todos os dados que tinham a respeito dele mesmo. E ali estava impresso, ele imprimiu, estava dentro de um acrílico, assim, né? Mas um punhado, assim, talvez, numa altura de mais de 20 centímetros, é realmente alto. E dados que o Facebook somava a respeito daquilo que ele inicialmente já havia colocado lá só pela navegabilidade. É assustador você pensar a quantidade de dados que nós estamos colocando, estamos incentivando essa geração e o quanto a transversalidade dos mesmos geram efeitos colaterais, que nem sempre sabemos aonde podem chegar. O outro lado benéfico de tudo isso é que nós temos consequências muito interessantes dentro da ciência com consequência para a sociedade. Se a gente olha para trás, exemplos, em 2015, por exemplo, quando a Zika vírus surge, logo a Fiocruz se junta com várias entidades, universidades e dá resposta. E busca soluções, né? Soluções, busca vacina e tudo isso. E para todo e qualquer exemplo que eu possa colocar aqui, nós temos o seu oposto, benefício e desperdício. Bem, dando passo atrás e fazendo um comparativo atual, a gente pode pensar na gripe H1N1, né? Tivemos ali uma solução emergencial que era tomada, os hospitais recebendo pacientes, só que tal qual antes ocorria, agora ocorre de processo muito similar em que se desperdiça muitos dados. Não existe um arquivamento desses dados clínicos em que eu falo de maneira de um fluxo contínuo e que seja relacionado entre hospitais. Eu quero dizer que quando um paciente chega a um hospital e você não resguarda todos os dados que você tem, embora sensíveis desses pacientes, você não tem ali uma possibilidade de recuperação para somar a ciência, para que você possa tomar proveito daquele conhecimento e avançar em soluções clínicas. Então, se a gente pensa nesse exemplo da H1N1, esses dados que não foram coletados antes fazem falta hoje. A própria ciência conhecer melhor o fenômeno da doença. É sim verdade que hoje existem aí hospitais que sim, coletam esses dados científicos, mesmo agora da Covid-19, e conseguem internamente ou entre si compartilhar por tecnologias de proteção, de velocidade, etc., como o blockchain, né? Uma tecnologia que permite esse arquivamento eficaz e também a segurança deles. Claro que se a gente seria necessário mais tempo, né, para nós desenvolvermos o assunto, mas a própria LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, né, traz uma proteção para o paciente, no caso, nas empresas, isso passa a ter uma nova configuração de necessidade por lei, mas que, pensando cientificamente, obviamente, isso caminha para uma possibilidade muito ampla de você conseguir avançar as fronteiras que a própria ciência nos apresenta, porque a ciência move-se a partir disso, né? Se a gente pensa na maneira em que muitas empresas tendem ao fracasso também, eu estou aqui oscilando entre ciência, o econômico, empresa, para que possamos aqui navegar na importância dos dados em si antes de avançarmos aqui no assunto mais focalizado. Mas
resgatando, quando nós temos uma empresa, pensando hoje no meio digital, em que ela se apresenta, empresas nato digitais, que rapidamente muitas morrem, né, não sobrevivem, porque o mercado está assim, é assim. Essas empresas, quando você pensa em todo o esforço, todo o trabalho que foi gerado para gerar dados, todo o conhecimento, investimento, tudo isso, ao fechar essa empresa, não significa que ela não deixe nenhuma herança do conhecimento. Os dados, por si só, o seu produto final, e sempre poderão ser reaproveitados. E mesmo que seja, aí voltamos para a ciência, se for uma empresa, um laboratório que tenha um foco, talvez, numa solução clínica, uma vacina, o que for, se ela fecha, aqueles dados disponíveis sempre permanecerão disponíveis para reutilização. E esse benefício sempre vai ser possível desde que sejam bem gestionados, desde que ocorra seu arquivamento e possibilidade de compartilhamento. Assim, sempre serão reaproveitados, até que algum dia esses dados possam chegar no êxito final que se espera, o sucesso final que se espera. É uma vacina, é o que for. Mas a importância deles, que eu destaco, desses dados, é justamente quando você tem um fluxo contínuo de disponibilização. Os dados nunca morrem. E o que se faz deles, dados são fatos, o que se faz deles é uma outra história, ok? Os fatos por si só demonstram que a Amazônia está sendo desmatada. O negacionismo disso é o que eu falo o que você faz com os dados é outra história. Tem um sentido político, pode ter o viés que for, certo? Então, no sentido econômico, nós percebemos que os dados, dentro da ciência, têm resultados concretos para a própria sociedade imediatos. Porque a gente não fala de economia separada da sociedade. Nós não podemos falar da economia separada da ciência. Se nós olharmos para o PIB da China, nos anos 90, estava aquém do Brasil. O Brasil tinha um PIB maior que o da China. 1990, gente. Passou pouco tempo. Já está lá em cima, o Brasil está aqui. O que a China fez? Investiu em ciência. Dentro de todo esse conjunto, esse ecossistema de investimentos, de planejamento da China, que reforça ano a ano esse investimento em ciência, existia ali uma conjuntura de planejamento muito fortalecida a respeito dos dados, porque eles sabiam que seriam reaproveitados. E hoje se reaproveita tanto economicamente, né, dentro da própria indústria chinesa, como dentro da própria ciência chinesa. E passam a competir de igual para igual e com uma perspectiva de rápida ascensão sobre os Estados Unidos, por exemplo, se tornando logo a principal economia mundial. Então é interessante observarmos o que acontece, a história está nos mostrando. O uso dos dados por si só podem ser observados para o seu benefício, tanto em escala global, né, como digo aqui do que ocorreu. Hoje a China investe 10 vezes mais que o PIB brasileiro, do que o Brasil investe em ciência, 10 vezes mais. Nós estamos aí um pouco no caminho contrário. Não quero fazer discurso político nesse sentido, mas é bem direcionado aos fatos que a gente observa dos benefícios. Okay? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, aí sim, a gente entrando na apresentação de hoje. Acredito que já esteja aí ok, né? Qualquer coisa, vocês podem me interromper aí, por favor, Michel, se não está na tela, tá? Bom, a ideia é que a gente possa falar de 3 palavras-chave aqui. Planejar, colaborar e inovar. Por isso eu fiz essa introdução. Planejamento, colaboração e inovação é a essência, pilares da ciência aberta. A partir dessas 3 palavras, você pode ter um benefício muito grande para a sociedade. E a falta delas, por outro lado, ignorar essas palavras é um prejuízo muito grande. Evidentemente, por tudo isso que essa introdução colocava a respeito dos benefícios que os dados nos trazem.
Então, hoje, para falar de ciência aberta e gestão de dados científicos, são temas que se somam, são temas que a gente precisa olhar para eles de maneira em que esses dados científicos valorizados dentro da ciência, eles passam a ter um significado cada vez mais ascendente no momento em que nós utilizamos continuamente. Porque eles somados, esses dados ganham valor. A reutilização deles é um processo que a gente vai perceber aqui hoje, e isso tem uma cadeia de valor produtiva, não só na área primeira, na área primária em que eles nascem, mas a consequência dele em todas as outras. A gente vai passar por uma agenda de 4 etapas. Definição desses dados por si só, as infraestruturas que temos disponíveis de uma maneira ampla, obviamente um recorte aqui é necessário e não se pode falar de tudo ao mesmo tempo, as estratégias possíveis para organizar esses dados científicos e a necessidade de limpeza desses dados. E, por um lado, como temos esses fenômenos, entre eles Big Data, que eu comentava, a massificação de dados que nos traz, o outro é que exige a necessidade, nos traz a necessidade de organizá-los e descartar aquilo que são válidos e úteis de dados inúteis. Então, existem estratégias para isso, existem ferramentas, existe um encaminhamento, não só necessário, mas com soluções práticas, em que a própria conjuntura desse ecossistema dos dados científicos hoje possa parecer inicialmente algo como talvez uma atividade retrô, porque a ciência sempre foi organizada e avançada por meio dos dados científicos. Obviamente, ela avança na medida em que você analisa aquele levantamento de pesquisas que são documentadas e a partir disso você pode olhar adiante, certo? Por outro lado, as infraestruturas nem sempre estiveram disponíveis e o volume também nunca foi tão grande. Por isso essa necessidade que nós temos hoje de repositórios, em que as universidades passam a ter seus repositórios institucionais dando soluções, repositórios temáticos. Nós temos uma organização em escala global em que conecta esses dados, muito mais em sentido de diretrizes do que pode ser alcançado do que propriamente o que é a realidade hoje. Então, dentro desses 4 tópicos, eu gostaria de falar a respeito. Bom, eu estou colocando aqui essa frase muito bacana da própria Academia Brasileira de Ciências, é uma campanha que fala de ciência, gera desenvolvimento, né? Aí aquela famosa frase que talvez todos conheçam, gentileza gera gentileza, né? Então, foi um trocadilho que me parecia interessante e a ideia é falar o quão essa ciência ela pode ser cultivada dentro da academia, mas muitas vezes em conjunto com infraestruturas conexas da própria sociedade e dentro da própria conjuntura econômica que temos. Ou seja, nós temos hoje uma infraestrutura que se fomenta a cada dia, no caso brasileiro, que segue modelos internacionais, falando de incubadoras tecnológicas, de startups, de laboratórios, de compartilhamento, repositórios, bibliotecas que se modernizam, profissionais que atendem melhor, uma curadoria digital cada vez mais eficiente e rápida, que é toda a possibilidade, que possibilita toda uma conjuntura nova de ciência aberta. Essa ciência aberta, ela é possível diante de diversos fatores dessa engrenagem toda que são necessários no processo de análise, no processo de curadoria e de disponibilização também. Isso diz respeito, entre outras coisas, aos formatos, tipos de arquivos, softwares proprietários ou abertos, diversas possibilidades que temos de colocar esses dados à disposição dentro de fatores que possibilitem o seu acesso, para que o fluxo possa ser aberto. Um exemplo é se pensarmos, talvez, um pesquisador que vai até alto mar com o seu barco, um curso de oceanografia, ainda seguindo nesse exemplo, e ele coloca uma sonda no fundo do mar para captar o som das baleias no fundo do mar. Se ele pega a coleta desse som no fundo do mar, de baleias, enfim, por meio de um software que é proprietário e para ter acesso depois a esses dados vai
a pessoa também precisa ter esse software. Ao colocá-lo à disposição das pessoas, da sociedade, da ciência, esses dados, num formato que não pode ser aberto, faz sentido. O passo a gente vai ver mais adiante, lá no plano de gestão de dados. E que dados são esses? Aquele exemplo que eu citava, de um colega que buscava solução para todos os dados em que ele colocava dentro do seu laboratório de maneira desorganizada, ele mesmo reconhecendo. A ironia que esse colega, esse professor, ele era biólogo, mas atuava na oceanografia. Ele tinha uma preocupação tão básica que até me comoveu um pouco, porque ele dizia, eu gostaria desses dados à disposição não somente para a ciência, eu quero esses dados para que fiquem para as escolas, e quero mostrar para as escolas o que eu faço na Antártida. Quero mostrar como, de alguma maneira, uma conscientização ambiental da consequência do que fazemos aqui no derretimento das camadas polares lá. Era muita coisa, ele sabia o que, enquanto propósito, como gostaria de mostrar, mas não sabia como gestionar esses dados. E aqui é um exemplo de como ele tinha esses dados à disposição. Ele tinha em pendrives, ele tinha em disquetes, ele tinha em HDs externos, ele tinha o bloco de notas dele. Isso pode ser um pesquisador que vai até a Amazônia observar os índios, fazer anotações, alguém que observa os pinguins na Antártida e fica observando dentro dessa categorização o comportamento do pinguim macho ou do pinguim não sei. Todos esses dados somados são importantíssimos para a ciência. Todos esses dados, quando não são disponibilizados, abrem uma grande lacuna na ciência. Desperdiça dinheiro público que vocês pagam para cada pesquisador que sai a campo, atrasa o desenvolvimento científico. É uma grande pena, digamos assim, quando ocorre esse processo, mas que a própria conjuntura internacional há algum tempo percebe a necessidade e disponibiliza infraestruturas. Por outro lado, também tem soluções que vêm de maneira força, digamos assim. Por exemplo, nós temos Austrália, NDS, Agência National Data Service, junto ao governo, coloca uma política que obriga o pesquisador a disponibilizar todos os dados científicos para cada centavo que ele recebe de dinheiro público. Para que ele possa demonstrar, de fato, vai realizar uma preservação digital. Essas palavras são chave dentro do contexto da ciência aberta, que é o que possibilita essa ponte. Preservação digital. Preservação digital sempre se espera que seja a longo prazo, para a sua acessibilidade. Percebam que são vários fatores que somam a necessidade de técnicas para que isso seja possível. Então, a NDS coloca junto ao governo uma lei que obriga a apresentação de um plano de gestão de dados antes da candidatura a qualquer edital de financiamento público, o que passa já a ocorrer também no Brasil. Isso torna a Austrália, em pouco tempo, tornou a Austrália em pouco tempo, além do seu bom posicionamento que já tinha, no ganho de várias posições nos rankings internacionais de produção científica, das suas próprias universidades, informes que demonstram já que a própria sociedade ocorreu um impacto muito rapidamente. Então percebam que existe um ciclo de impacto, é uma onda que se levanta e vai contínua, no sentido da disponibilidade desses dados, o reaproveitamento, uma cadeia produtiva que você passa a ter dentro de um país, quando você tem esses dados disponibilizados continuamente. Porque é difícil até mesmo mensurar até onde podem chegar esses dados. Por isso eu falo tanto para as empresas, como falo também para a ciência, porque está interligado. A inovação que se gera dentro da própria indústria, ela vem do conhecimento científico. Ou a própria academia oferece, ou a própria empresa por si mesma consegue gerar. Então é muito interessante o quanto a necessidade de nós colocarmos isso dentro de uma cultura organizacional da própria ciência se torna relevante
hoje, no aqui e agora. É interessante nós observarmos o quanto as agências de fomento passam a dar atenção a isso. Quanto isso, num movimento internacional, passa a ser consenso, e os informes que mostram os resultados também já são evidentes pelos benefícios que trazem. Tá? Então, só para finalizar, é porque eu ainda não tenho assim, o conhecimento o quão assim, de nivelamento, essa coisa toda a respeito dos dados, mas, e tudo que eu falo aqui a respeito, mas os dados científicos, eles são tudo aquilo que é realizado em loco, a respeito de uma pesquisa, aquilo que um pesquisador faz de levantamento, que dá origem a uma área fim que ele está investigando e que possa dar resposta. Para dar resposta, um passo inicial é somente o levantamento dos dados. Existem todos os outros processos a serem conferidos, de análise, categorização, limpeza dos dados, para, enfim, você chegar a uma apresentação de algo que inove, algo que direcione, algo que seja diferente. Então, ele sempre, mesmo a esse pesquisador que aproveita esses dados, ele vai apresentar novos dados que estarão sempre à disposição. A reutilização é um contínuo dentro da ciência necessário. O que a ciência aberta, com a possibilidade de acesso, vem oferecer é justamente você facilitar esse processo de renovação constante. Tá? A ciência aberta, ela passa por 3 pontos básicos, que isso aqui coloca como regras fundamentais da ciência aberta. É a transparência do processo, de como ocorre, do que está sendo feito, de que maneira está sendo feito, a disponibilidade, seja obviamente gratuita, porque para você ter ela aberta, você não pode comercializar nesse viés de lucro, né? A ciência, o benefício dela, onde ela quer chegar, é realmente expansão da fronteira do conhecimento, e nada mais que isso. E a acessibilidade, por fim. Então, a acessibilidade é esse fator de acesso que eu comentava a respeito dos formatos de arquivo, a respeito daquilo que nós temos de arquivos acessíveis dentro de formatos abertos, dentro de formatos de ficheiros, que permitam você conseguir abrir datasets de um mesmo conjunto, de uma mesma pesquisa. E esses dados, eles fazem transparência a vários processos que são parte do nosso cotidiano, que muitas vezes não sabemos, talvez, visualizar o que são de fato. São coisas muito, muito comuns dentro do cotidiano da própria universidade, em todas as esferas, seja no curso de graduação, no mestrado, no doutorado. Esses dados científicos podem ser simplesmente uma tabela que não ganha espaço num artigo, ou numa dissertação, uma monografia, uma tese. Elas podem ser somente o próprio questionário, as entrevistas que são geradas a partir do áudio gravado, mas que fazem muito sentido para outro pesquisador, por 2 fatores: o conteúdo por si mesmo e a energia que você gasta para realizar esse levantamento. Então, esse encurtamento de espaço entre uma coisa e outra é o que facilita o avanço da ciência aberta continuamente com os dados científicos. Um exemplo mais concreto aqui. Essa é uma matriz de dados especialista em AVC isquêmico. O cientista pode observar um paciente, 41 observações de sentido aos 41 pacientes, uma escala de 0 a 6, que ele simplesmente faz uma de 0 a 6. Quais são as variações que você tem dessa pesquisa em concreto? Ele vai anotando essa tabela. Como que ele vai anotando isso? A partir disso aqui. Ele analisa uma imagem do cérebro, depois que você tira ali uma ressonância, e você vai anotando. Entre a primeira etapa, que é a análise por si mesmo dessa imagem, e aquele outro registro, você tem o papel do especialista. Aquele que identifica é aquele que tem o conhecimento. Conhecimento gerado é quando você deposita. O que você deposita é o que você disponibiliza para facilitar uma ciência aberta. O que você deposita, nesse caso, são os dados científicos. Se cobra as agências de fomento
de gestão de dados, e você mostra como vai registrar dentro de um conjunto de preservação digital tudo isso. Aqui é simplesmente um outro exemplo de organizacional sobre os dados. Se a gente fala dos dados primários que são processados, esse exemplo pode ser qualquer coisa. Vamos aproveitar aquele lá do fundo do mar, da sonda no fundo do mar, captar o som das baleias. O registro pode vir nesse formato aí, uma parte dele. Se você pegar esse quadrado à esquerda, comparando com a direita, algum tempo de atenção vai nos mostrar o seguinte. Simplesmente nós temos ali no primeiro conjunto 7, 11, 07, o que está estruturado, categorizado no quadro da direita. 7 de julho de 11, né? Modelo norte-americano, 7, 11, 07. O tempo, 5 minutos, está aqui 500. Precipitação do aro 27,6, está aqui 27,6. Precipitação, milímetros, 000. Então aqui a gente tem uma diferença entre dados, sem nenhuma curadoria digital, nenhuma estruturação, e à direita nós temos uma estruturação mínima. Isso diz muito respeito à visualização dos dados. Quando a gente pensa no Brasil, entre outros fatores, a Lei de Acesso à Informação, por exemplo, ela diz o seguinte: você tem que ter acesso à informação pública, dinheiro público e etc. Mas se o seu João vai até a prefeitura de Cacimbinhas e pede no balcão toda a informação da cidade a respeito de saneamento público, e o atendente, o servidor, entrega para ele planilhas em Excel extensas sobre, sei lá, várias informações cruzadas do saneamento da cidade, e ele gostaria de saber somente lá da calçada da rua que ele mora, alguma coisa específica, provavelmente vai ocorrer que o seu João vai desistir dessa informação. Dos dados que estão ali não categorizados, não existe uma limpeza desses dados, zero categorização. O que aconteceu nessa história? O servidor fez o papel dele. A lei diz que ele tem que disponibilizar os dados, mas não diz que ele tem que organizar isso numa curadoria suficiente. O seu João pode reclamar até um pouco depois, né? A resposta vai vir rápido. Eu não tenho tempo, eu não tenho. Então, são processos que, desde a origem, devem ser concebidos. Isso, o planejamento de dados, nos dá sentido quando a gente pensa na preservação digital, em que deve ser mapeada desde antes de ser realizada a pesquisa em si. Que antes de você realizar a pesquisa, você já deve ter um compromisso, não só para entregar justificando o orçamento público, mas para si mesmo dizendo: eu vou coletar com tais instrumentos, vou depositar com tais instrumentos, e depois vou disponibilizar esses dados em tal lugar, em repositório, enfim. Mais que isso, vou colocar um identificador para que possa ser localizado rapidamente, identificador persistente, etc. Então, existem várias maneiras de fazer isso com infraestruturas internacionais que dizem sentido, inclusive, as políticas, as maneiras de fazer. E por serem internacionais, você coloca nesses formatos e, obviamente, colocando dentro desses conjuntos determinados, facilitar a interoperabilidade de dados em escala internacional. É o que a gente vê mais adiante. Todo esse conjunto de dados disponibilizados parte desse checklist das atividades. Desde criação dos dados, ou seja, levantamento deles, quando você vai em loco realmente fazer uma analítica, você coleta eles, você registra esses dados. Esses dados podem ser simplesmente uma foto. Tirar uma foto de algo, você pode captar um som, você pode filmar, você pode fazer uma anotação, a observação, o levantamento desses dados. Então a gente passa ao processamento. Processar os dados significa você descrever esses dados. Você já começa então a dar sentido àquilo que foi levantado. Você passa então a organizar esses dados. Para analisar, que é uma etapa posterior. Analisar os dados, aí vem aquele conhecimento que diz respeito ao especialista. Para quem cabe a análise, obviamente, você leva
você confere uma responsabilidade para quem tem essa aptidão. Obviamente, você coloca os dados à disposição de quem tem essa capacidade de análise, conhecimento prévio, senão você pode ocorrer ou incorrer em problemas para a própria ciência. Entre eles, não direcionado especificamente, mas pela necessidade dessa própria conjuntura de análise e checklist, a gente percebe dentro dos próprios pré-prints, que é um movimento dentro da ciência pela necessidade rápida de disponibilizar pesquisas, dados científicos. A gente passa, então, a disponibilizar, os pesquisadores passam a disponibilizar aquele resultado da sua análise científica, o que seria um artigo a ser publicado, ele é publicado antes da avaliação pelos seus pares, antes que eles verifiquem a autenticidade de tudo que confere a linearidade de um artigo atrelado aos seus dados. Então, simplesmente é divulgado, ainda mais agora, nesse momento tem chamado de pandemia de dados, perdão no trocadilho. Nós temos dados globais que são gerados muito rapidamente e, ao mesmo tempo, a própria urgência da pandemia requer que esses dados estejam à disposição e sejam conferidos, porque estamos num momento de alerta de sobrevivência. Então, a necessidade de um processo antes da própria comunicação científica linear, contínuo, de avaliação pelos pares, que era mais explorado, abre espaço por caminhos entre eles próprio pré-print. Então, nós temos o exemplo da revista The Lancet, por exemplo, que é uma das mais, se não hoje, a mais respeitada no mundo inteiro, que recentemente teve que se retratar por ter colocado à disposição no seu pré-print, entre os pré-prints disponibilizados, publicados, dados que depois conferidos se verificou que não batiam com a pesquisa, com o que realmente se colocava de resultados, ou seja, a tendência seria de um direcionamento do próprio conhecimento científico equivocado. Ele teve que ser retirado, esse pré-print, se reportaram pelo erro, mas também, obviamente, o próprio processo de pré-print se assume esse risco, porque o seu formato é dessa maneira. Disponibilizar os dados rapidamente para que não passem por um processo de verificação que poderia atrasar. Por outro lado, obviamente, as revistas, muitas delas não colocando os pré-prints, mas sim acelerando seu processo com resposta a isso. Tá? A gente passa ao processo aqui de preservar os dados. Aí sim, preservação digital em si. Como é realizada essa preservação? Como é feita a cópia dela? Como é disponibilizado em que canal? Cada universidade, a própria Unifesp, tem o seu repositório institucional. Me parece que a Unifesp, eu não sei, desculpa, mas eu não sei se a Unifesp tem repositório de dados. Mas várias universidades caminham nesse sentido, porque uma primeira onda assim, de infraestruturas, que já ocorreu há algum tempo, com muito êxito no Brasil, muito interessante, é os seus repositórios institucionais, que preserva toda a memória acadêmica e disponibiliza isso para a própria sociedade, que queira, fora do âmbito acadêmico. Isso referente às suas publicações fins, né? Uma monografia, um artigo, um trabalho, etc. Os dados primários, que podem ser aquele som da baleia que dá sustentação ao artigo publicado, que normalmente ficam entre 10 a 15 páginas, isso não estava sendo. Esse novo movimento confere espaço nessa segunda onda dos repositórios que abrem a possibilidade de você depositar esses dados e relacionar o artigo. Mais adiante nós veremos que essa possibilidade se amplia quando a gente faz dados linkados. Você cria web semânticas que facilitam dados não ficarem engessados na publicação, mas os dados por si, como podem ser reaproveitados, eles se emancipam para todas as outras áreas possíveis, e qualquer uma que não seja mesmo da sua natureza inicial. Outra etapa é dar acesso a esses dados. Distribuir, partilhar, compartilhar, promover os dados. Para que isso possa ocorrer, nós temos então que abri-los dentro de um processo contínuo de acessibilidade, aquele processo que dá acesso a um formato de software que seja aberto, de formatos de arquivos, de ficheiros. Existem várias técnicas para isso. Okay? Cada bolinha dessa daqui requer uma série de atividades a serem cumpridas. Que o plano de gestão de dados
requer que sejam especificados, ao menos amplamente, para que você demonstre que, enfim, o que importa é que eles serão acessíveis ao final da sua pesquisa. Aí a gente passa a reutilização dos dados. A reutilização dos dados é esse processo fim, que simplesmente os dados, depois de serem aproveitados dentro da origem da sua finalidade, ficam à disposição da ciência. A reutilização deles ocorre em qualquer outra área. Então, o ciclo dele é contínuo, os dados, nem que sejam somente de cunho histórico, eles podem ser analisados e aproveitados continuamente. Isso só soma, por si mesmo, esse conceito, a necessidade da ciência criar infraestruturas para disponibilizar seus dados e possibilidade de relacioná-los para a recuperação. Porque esses dados, se a gente pensa neles, se pensarmos neles no âmbito das ciências da saúde, por exemplo, muito necessários, às vezes até para salvar vidas, questões emergenciais. E esses dados, pensando na ciência global, os dados que estão disponibilizados no Brasil, muitas vezes podem ser úteis para salvar uma vida lá na África, na Turquia, sei lá onde. Então, se estão numa base de dados que facilitem o acesso a um médico de outro lugar, ele pode conseguir encaixar esse dataset dentro da necessidade clínica, de dados clínicos de um paciente, e ali direcionar, inclusive, o encaminhamento para um medicamento, enfim, que possa ser aquilo que o paciente precisa no momento. Então, como eu dizia, todo conceito colocado existe o seu oposto. Nós já falamos aqui do que seria uma ciência burra, que é não disponibilizar a ciência quando você acaba exigindo que seja refeita uma pesquisa, que energia e tempo também seja recolocado, uma ciência burra. Se você pensar em fins de benefício para todos, obviamente se a sua intenção claro, dificilmente alguém quer prejudicar o outro, mas por outro lado nós temos que pensar também na própria ciência como se move, que existe um protecionismo dos dados. A própria ciência coloca os pesquisadores num resguardo dos dados que tem, porque sabe que a partir deles podem gerar outro artigo e outro e continuamente seguir nesse processo. Então existe uma questão cultural também, necessária a ser discutida, que é você colocar aquilo que representa a sua área de conhecimento à disposição dos outros. Assim a ciência se expande. E aqui a gente passa então a falar um pouco desses desafios da própria ciência, que é esse conceito de linked open data, né? O linked open data, você pode fazer dados linkados sem essa palavra open, você pode fazer só linked data, né? Dados linkados por si só. Aqui é uma evolução que ainda está longe de se consolidar, mas que existem exemplos muito concretos, interessantes a serem observados na maneira em que essas infraestruturas são pensadas. Vou trazer alguns exemplos aqui. Vou pedir licença para trazer alguns exemplos. Nós temos a Biblioteca Nacional da França, a Biblioteca da Espanha, nós temos repositórios de laboratórios que já trabalham dessa maneira, em que você pensa os estoques de dados que possui, não isoladamente, não apenas representando pelos metadados, as etiquetas que dão sentido à recuperação, a palavra-chave depois, daqueles conjuntos de dados, mas cada registro somado à semântica de todos os outros. Então, quando você pensa na possibilidade de registro, de preservação de já visando a possibilidade de relacionar esses dados com o que já havia pré-existente, você está colocando, de fato, uma soma, um dataset do que já existe, fazendo que esse dataset faça parte da forma. Como você larga um pingo dentro de um recipiente de água e ele passa a fazer forma. Quando nós fazemos isoladamente um registro, nós colocamos ele na possibilidade ou na necessidade do pesquisador pesquisar um a um, necessidade do registro ser repetidamente realizado. Então, o Linked Open Data vem no sentido de colocar esses dados, datasets relacionados a todas, indiferente a qualquer área do conhecimento, desde que semântica, relacionamento e importância. Isso existe fundamentos que a gente verifica
daqui a pouco, são os processos ou níveis de camadas de abertura desses dados. Essa camada de abertura de dados, ela vai representar todas essas esferas aqui, esses 7 passos da preservação digital. Que é desde a seleção, desde quando você pega esses dados, desde quando você seleciona como vai, ou você vai pesquisar, você tem um fator, um tema a ser pesquisado, mas você quer pesquisar algo desse todo, um recorte. Essa seleção é imprescindível que seja mapeada para que possa ocorrer a coleta dos dados em si. A coleta dos dados, a extração é o primeiro na prática. Antes você deve fazer um planejamento, que é a parte da seleção. A preparação dos dados é o que a gente viu até aqui. Preparar, categorizar, você distribuir esses dados, para que assim você possa fazer análise exploratória. Definição de indicadores é você separar de tudo aquilo coletado pertencimento à sua pesquisa. É você indicar o que ou como você pretende utilizar esses dados, para que possam ser representados numa etapa que dificilmente ocorre em algum repositório, mas é essencial. Se espera, e por isso eu tenho que falar dela, que é a visualização gráfica. Você precisa demonstrar aquilo de maneira que seja compreensível, principalmente rapidamente assimilável. Nesse processo de visualização gráfica, nós temos exemplos como a NanoHub, que é da Neurociências, é um repositório que utiliza o Hub Zero, um software disponibilizado pela Amazon, que é código aberto, e a Amazon, claro, voltando àquilo que eu dizia, nem sempre é grátis, ela disponibiliza, mas se você não consegue instalar, enfim, vai precisar de um suporte em algum momento, porque é um software incrível, ela vai cobrar por hora de consultoria. O que faz o NanoHub? Ele pega uma imagem do cérebro, gira em 360 graus, você vai olhando todos os pontos do cérebro, e quando você clica sobre determinado ponto, abre-se todo o conteúdo, se extrai e se tem de conhecimento sobre. Que conteúdo é esse? Todos os arquivos registrados. Então, na neurociência, você pode utilizar isso para um treinamento, para um médico na sua mesa de trabalho, na sala de aula para ensino. Imagine que você clica em determinado, lá no Force, sei lá, você abre ali vídeos, você abre textos, tudo. Você está sabendo que tudo é atrelado àquele aspecto ali. Então, além de ser um repositório, como esse que a Unifesp tem, que todas as universidades têm, ele também faz uma reunião de todos os dados científicos que se sabem sobre aquela imagem, para que você possa ter uma compreensão mais relacionada, absorve melhor dessa maneira. Tanto para a ciência, quanto para exteriorizar isso para a própria sociedade. A visualização gráfica é imprescindível. É a partir dela que nós absorvemos a maior parte das informações da mídia. A partir dela que um jornalismo investigativo, que se chama também jornalismo de dados, investiga algo e nos mostra por suas infografias. Nós abrimos uma revista, o Jornal Diário, e tem lá gráficos. Né? Você tem lá, você tem desde uma pesquisa Ibope, você tem infografias que ilustram o mapa da corrupção, dados relacionados. E você absorve aquilo rapidamente, porque simplesmente ele está atrelado à imagem que dá significado. Então, a última etapa desses sete caminhos aqui é a divulgação dos resultados. Isso por si só são os repositórios, isso é no artigo científico, isso é numa plataforma X, isso é você fazer oralidade, é como for. Mas tudo isso faz parte de um conjunto que deve ser mapeado e deve estar dentro do seu planejamento de gestão de dados. Tudo isso passa por uma necessidade dentro da ciência aberta, que o Tim Berners-Lee, quem inventou a internet, né, e incrível saber que ele ainda está aí, né, muito ativo, está vivo, né, a imagem dele. E ele nos coloca os princípios 5 estrelas para dados abertos. Ele coloca camadas, 5 níveis que permitem a interoperabilidade desses dados. Cada camada dele diz respeito a cada nível, cada estrelinha, a um padrão atendido que vai facilitar esse processo de ciência aberta, iniciando por disponibilizar os dados sobre a licença aberta por si mesmo, ou seja, se eu colocar meus dados num software proprietário, num documento proprietário, se eu utilizar o Word, por exemplo, é proprietário.
Nem todo mundo tem a licença do Word. Se tiver pirata é outra história. Enfim, alguns não vão ter. E você pode perder o formato dele quando abre. É a primeira estrela, é o básico. Uma segunda estrela é disponibilizar os dados de forma estruturada. As camadas estruturais que eu comentei até aqui é simplesmente a categorização. É simplesmente você colocar os dados aonde está o seu pertencimento. Então, a gente tem aqui dados que devem estar em planilhas, dados que devem estar dentro de conceitos. Simplesmente atendendo esse ponto, somado à licença, você já tem 2 estrelas. Uma terceira, use um formato não proprietário. Então, sempre que você coloca um formato de arquivo com a possibilidade de você abrir ele por outras maneiras, outros softwares, enfim, você está estendendo ele para a possibilidade de mais um benefício, logo outra estrela. Então, aqui o exemplo do arquivo CSV é um formato aberto que não restringe, né? Tanto quanto o Excel. Okay? Uma quarta estrela seria usar o formato de linked data. Então, a gente coloca esses formatos em que ficam pontas soltas, com possibilidade, a grosso modo dizendo, com pontas soltas, facilitando a possibilidade de conexão com outros repositórios. A Unifesp tem o seu, a URGS tem o seu, a USP tem, uma universidade argentina, outra canadense, norte-americana, Austrália, só que muitas vezes são dados que pertencem ao mesmo conjunto, somados fariam mais sentido. O todo, obviamente, é sempre maior que as partes. Então, quando você coloca formatos que possibilitem aos profissionais da informação linkar esses dados, você está facilitando uma expansão muito interessante em benefício da ciência como um todo. Se você tira da ciência, vai para o mercado, pensando nesses dados como são disponibilizados, é a mesma coisa. O princípio é igual. E aí nós obtemos a quarta estrelinha. E aqui o nosso grande luxo é o 5 estrelas, conectar seus dados com dados de outros para criar contexto. Então, se nós colocamos essa possibilidade em linked data, o último passo é, de fato, conectar os dados, não só facilitar a possibilidade, mas realizar. Essa evolução toda é o que nos dá a condição a esses níveis de abertura, e isso é essencial para a ciência aberta. Processo muito importante, os princípios FAIR. Existe esse princípio internacional consolidado, eles não colocam só tecnologia por si só como ponto primeiro ou central, mas simplesmente a necessidade de você colocar 4 aspectos que definem os princípios FAIR, que são serem localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. Cada princípio desse tem várias camadas, que não caberia tempo falarmos de todas elas, mas são protocolos, maneiras de autenticação, aonde depositar esses dados acessíveis, o que se chama de processo de ferização, né? Você coloca dentro de um repositório todos os conceitos necessários a esses dados serem universais. Então, vou passar um pouco mais rápido, senão eu estou falando um pouco demais e talvez não alcance. Falando demais e em cada slide talvez não dê tempo de tudo até o último. Bom, esses 4 princípios aqui, direcionando aos dados, dizem respeito aos identificadores de metadados, os protocolos de comunicação, as linguagens utilizadas em cada área do conhecimento, representando um tesauro, representando uma linguagem acessível dentro da área onde está. A estruturação desses dados se tornando uma informação-chave. A estruturação de dados e informação-chave só é possível por meio dessa disponibilização conjunta de 4 caminhos que os princípios FAIR oferecem. Então, eles têm aqui múltiplos atributos de licenças para serem reutilizáveis, em que você coloca não só à disposição, mas também resguarda o próprio pesquisador. Porque, voltando àquela questão cultural que eu mencionava, em que o pesquisador nem sempre tem interesse em disponibilizar os dados para resguardá-los a novas pesquisas, significa uma preocupação dele mesmo em relação ao esforço que teve e colocando isso à disposição de outros que possam aproveitar seus dados e ele não ter o crédito.
justamente para atender essa demanda é que existem as licenças apropriadas, que são você colocar a possibilidade aberta de reutilização como bem entenda, ou você colocar desde que seja citado. Obviamente que o mau uso deles pode ocorrer, mas se identificado você já tinha o registro e você pode fazer a reclamação. Mais que isso, você está esperando que a ciência se mova de maneira ampla, respeitando aqueles critérios de licenças que são colocados. O ponto-chave aqui é saber que sim, existem infraestruturas, existem mecanismos, existem regras, e tudo isso junto, dentro de um conjunto, de um ecossistema de aproveitamento, pode favorecer a ciência, pode favorecer o interesse de todos, que são os pesquisadores, para resguardar o que fazem, e a própria comunidade e sociedade. Então, como que a gente faz a organização de tudo isso? Tá? Hoje nós vamos falar aqui, talvez, e ficar somente nele, né? Claro que todos os fatores que dissemos até aqui, somados, fazem parte desse sistema, ecossistema da ciência aberta, de sentido a gestão eficaz de dados científicos, mas para que tudo isso possa ser realizado de maneira que terminamos aqui hoje e pensemos, tá, e agora? É pensando no plano de gestão de dados. E já coloco ali entre parênteses, precisa ser FAIR. Já sabemos que são princípios FAIR, já sabemos que existem aí conceitos, camadas para esses dados disponibilizados, sigam uma interoperabilidade, disponibilizem conjuntos de metadados, e simplesmente eu não tenha um conjunto de dados para poder dizer depois, eu depositei meus dados. Não, você não é deixar e dar as costas, você precisa organizá-los, e só você pode, só o pesquisador pode, junto com o profissional da informação para a infraestrutura, mas com o seu conhecimento para categorizar, porque é ele que é o especialista. Então, para você fazer esse plano de gestão de dados, além de você colocar um pertencimento à área, as palavras-chave que atribuem, conceitos, formatos, interoperáveis, e são vários fatores, você precisa também atender esses princípios FAIR. Tá? Claro, você pode fazer isso de outra maneira, princípios FAIR eu vejo depois. Mas são escolhas e me cabe aqui falar que existem esses princípios para dar sentido. Tá? Então, fazendo isso, aqui a imagem nos diz, né, os dados se tornam organizados, arrumados, para que se torne conhecimento algo lúcido, algo que seja aproveitado de fato, você precisa atender esse plano de gestão de dados. Aqui é um exemplo que naturalmente surge, que é a FAPESP, porque lidera esse movimento. A gente pode falar aqui a respeito desse formato que eles estão solicitando. Eles solicitam dois passos fundamentais. Quais dados serão gerados pelo projeto, como serão preservados, disponibilizados, considerando questões éticas, legais, de confidencialidade e outras. Entram muitos temas aqui. Lei Geral de Proteção de Dados, a lei que recentemente foi implementada, dados sensíveis. Você pode fazer um levantamento de dados que sejam sensíveis de segurança nacional, dados que sensíveis ao Exército, Marinha, Aeronáutica e os próprios essas próprias entidades levantem, não pode ser disponibilizado da Presidência da República. Você tem dados clínicos que não podem ser disponibilizados porque são dados sensíveis, são dados das pessoas, não pode disponibilizar dados de paciente. Então, entre vários fatores, os planos de gestão de dados colocam um período de embargo também. Período de embargo, né? Vocês da área da nutrição, né? O programa de nutrição, por exemplo, tem esses preceitos, obviamente, porque trabalham com dados da área da ciência da saúde e tem seus caminhos também, de questões éticas, legais, e dentro desse conjunto, nesse caminho de como atua, deve ser referenciado, que somente o profissional dessa área, quem faz a pesquisa, deve saber, porque ele se ampara também nas entidades de classe, enfim, de fiscalização e tudo isso, para que possa saber o que deve não ser preservado. E o que não, e o que gostaria de não deixar somente preservado, que justifique o benefício, ou porque, enfim, sempre são, cada caso, uma sentença. Nesse caso que eu trago do Plano de Gestão de Dados da FAPESP, ela lidera um movimento que chega no Brasil, pelas agências de fomento. E, bom, sabemos que agências de fomento são FAPESP, FAPERGS do Rio Grande do Sul, FAPEMIG de Minas Gerais e por aí vai, né? Então, FAPESP de São Paulo,
que é uma agência de fomento que investe muito em pesquisa, que passa a entender esse movimento internacional que você deve disponibilizar os dados científicos que ela financia. Então, ela coloca diretrizes para que isso seja desenvolvido, mas também ela deixa em aberto o depósito desses planos de gestão de dados, em que ela exige apenas que você disponibilize o documento sem colocar um modelo próprio. A FAPESP, nesse caso, ela coloca a necessidade de você pegar alguma ferramenta de gestão de dados, então essas aqui são alguns exemplos, você registra em formulários, que isso aqui está fora do Brasil, e você pode utilizar essas ferramentas para você disponibilizar na concorrência de editais. Tá? Então, na medida em que ela coloca a necessidade de você referenciar o seu plano de gestão de dados, você coloca o escopo dele, mas também coloca quais são as etapas da preservação digital dentro de todos aqueles conceitos que já tratamos até aqui. Princípios FAIR, acessibilidade, disponibilidade, enfim, que precise reaproveitar esses dados, se saiba como, e principalmente se eles estão atendendo os preceitos mínimos, ok? Então, entre a FAPESP e outras agências, desconheço se alguma já tem o seu próprio, a Fiocruz está para lançar o seu e etc. Né? Tem aí, não existe nenhum mistério nisso, dificuldade, porque são elementos que se repetem entre si, de um formulário que você preenche, um encaminhamento de como vai se dar essa gestão de dados. Existem vários exemplos online para ilustrar isso. Você vai ter uma descrição da sua pesquisa muito ampla, mas a parte de preservação digital deve ser muito específica em relação aos formatos, às ferramentas, a tempo de embargo se ocorre, a tudo isso. Então, é mais um sentido de transparência do que propriamente um trabalho a mais que o pesquisador deve fazer. Obviamente, para quem não faz mapeamento, não faz um planejamento, também se torna um incentivo. Esse plano de gestão de dados, ele contempla aqui alguns pontos fundamentais e obrigatórios, que deve ser levado em conta. Quem possui os dados, de quem é essa responsabilidade, quais requisitos são impostos por outras pessoas a respeito desses datasets, quais dados devem ser mantidos e por quanto tempo, como os dados digitais devem ser preservados, existem considerações éticas a respeito desses dados, como são acessados, como devem ser oferecidos e como os custos serão tratados. Ditas as etapas, você deve evidenciar devido à preservação de idade. Todos esses elementos mapeados faz conjunto de um ecossistema que vai facilitar a ciência aberta como um todo. Quando a gente coloca esse conjunto de interrogações dentro do que as agências de fomento estão solicitando, estão exigindo. A FAPESP, por exemplo, passa a exigir para que você possa concorrer a editais. As ferramentas que eu havia mostrado, entre elas a DMP Online, DMP Tool, Digital Management Plan, plano de gestão de dados. Então, são ferramentas consolidadas internacionalmente, que, entre outras que surgem, como o PGD Online, o Pagoda Online, aqui da Espanha, que começam a colocar uma cópia em seus templates, seus formatos, para esses modelos. A Unifesp pode fazer o seu, por exemplo, você pega a estruturação dos requisitos, e é um formulário a ser preenchido, você pode colocar aí um formulário à disposição para que você tenha ele institucionalmente. Me parece muito interessante, tenho dito isso. A FAPESP talvez já poderia acelerar esse processo, porque acaba se criando efeito cascata, modelo a outros. Porque no momento em que você coloca a exigência, mas aponta, utiliza uma ferramenta e um modelo fora e coloca dentro aqui, né, da concorrência, enfim, para você se candidatar. É uma cultura que não fomenta muito, particularmente falando.
porque você, sempre que institucionaliza um processo, você coloca ele dentro de um ciclo de padronização, de incentivo, porque existe a imagem atrelada, logo você não libera tanto a possibilidade de formatos, enfim, outros. Mais que isso, você institucionaliza um repositório que se torna referência, porque dentro de um conjunto de mesma área, as pessoas passam a ver os modelos de preservação digital, os modelos de plano de gestão de dados, em que você começa a qualificar cada vez mais essa descrição, conforme eles se tornam mais disponíveis. Tá? Então, isso é um passo além para colocar um avanço possível. Existem várias outras, então comentava que além dessas, que talvez sejam mais conhecidas, aqui deixo o link de ferramentas que possibilitam esse preenchimento. O que não faço hoje é, pelo tempo, abrir os formulários, poderia mostrar um exemplo, isso é rápido também, mas para a gente verificar o que são essas etapas. O repositório vai ser disponibilizado e etc. Okay? A gente tem a necessidade, os pesquisadores têm a necessidade de pertencimento, obviamente, é um caminho natural, em que você precisa depositar esses datasets, conjuntos de dados, nas áreas a que eles se relacionam. Para que você possa fazer isso, existem diretórios internacionais que facilitam esse processo. Entre eles, um chamado RE3Data, re3data.org, em que você colocar a área do conhecimento ali, ele vai mostrar todos os repositórios internacionais que são da área que você está investigando, ou o assunto, né? Que esse diretório ele faz a indexação desses repositórios. Então, são facilitadores também, são ferramentas que ajudam nesse processo. Hoje a gente está se atendo aqui mais a conceitos de ciência aberta, conceitos de dados científicos e como nós temos a possibilidade de fazer todo esse registro de preservação digital de ferramentas, por meio de ferramentas disponíveis, os planos de gestão de dados. Então, revisando, aqui já vou encaminhando para uma finalização, pessoal. Dados sejam FAIR e o plano de gestão de dados ocorra, é o que vimos até aqui, devem incluir esses 4 processos. Identificadores persistentes, tanto para os dados quanto para os metadados, ou seja, você colocar identificador persistente significa um DOI, não sei se é algo comum, todos conhecem, mas o DOI é um identificador em que você coloca uma URL facilitando o rastreamento do documento. Você sempre vai encontrar aquele documento na web. Você vai ter esse identificador somente para aquele documento. Você pode colocar esse conjunto de dados se não houver um repositório seu ou não souber, enfim, outro, entre outras possibilidades, dentro de repositórios como o Figshare, o Zenodo, que é dentro da comunidade europeia criado. O Zenodo é para atender um programa de desenvolvimento científico chamado Horizonte 2020, em que eles consolidam o repositório de toda a comunidade europeia, coloca seu conjunto de dados lá e desse conjunto de dados depositados, eles representam a justificativa lá nos seus planos de gestão de dados. Já atende esses requisitos. Ou vocês hoje, os dados que têm em seus computadores não estão em lugar nenhum, pretendem colocar na web agora mesmo, acessem Figshare, criem uma conta, depositem lá o conjunto de dados, coloquem os metadados, a identificação, as palavras-chave que representam uma breve descrição desse conjunto de dados, e podem gerar um identificador persistente. É uma URL que vai remeter diretamente a esse dado que você tem. Um exemplo de aplicação, vocês estão publicando um artigo a uma revista que exige a publicação de um conjunto de dados. Ela exige que você não publique somente seu artigo de 10 a 15 páginas, mas ela também quer acesso aos dados que dão sustentação a esse artigo. Você pode ir lá no Figshare, você clica os dados, gera uma URL sem pagar nada, pega essa URL e coloca nas referências, ou na nota de rodapé, enfim, o seu artigo. Para o parecerista que verifica aquele artigo, ele pode ter aí a necessidade, enfim, até para dar transparência, de acessar os dados científicos, seja lá o que forem esses dados, a entrevista, o questionário, não sei o quê, e você pode verificar, pode ser um som, pode ser uma imagem, um vídeo, você vai lá no Figshare e tem o acesso a ele. O uso de linguagem de representação do conhecimento, vocabulários controlados, ontologias e que os dados metadados sejam interligados. É o que vimos a respeito, inclusive, do link de Open Data, que você relaciona semanticamente vários elementos que dizem respeito.
É um processo muito importante, muito central à web semântica, porque apenas fazer estoque de dados não significa dar representatividade adequada. Um exemplo, se eu falar a palavra São Paulo, ela tem 3 significados, pelo menos. A cidade, o time de futebol e o santo. Sem um contexto, não tem significado. Todo texto registrado, hipertexto, necessita de um contexto. Texto e contexto. E os conjuntos de dados caminham da mesma maneira. Se você não relacioná-los semanticamente, eles se perdem, mais que isso atrapalham. Voltamos lá para o início da nossa apresentação de hoje, em que a gente passa de uma sociedade analógica que rapidamente se transforma em digital, que nos traz muitas soluções, mas muitos problemas, entre eles a necessidade de organizá-los, os dados, as informações, tudo isso. Por último, que os dados e os metadados possuam múltiplos atributos, usem licenças apropriadas, descrevam suas procedências, usem padrões específicos da sua comunidade. Isso é um repasse do que nós vimos até aqui, tá? Claro, estou colocando aqui atividade, não é para ser realizado, mas é para reflexão, e sintetiza a nossa fala de hoje. Acessar uma das ferramentas sugeridas e criar a sua conta, acabo de falar do Figshare, outras que foram ditas aqui, crie o seu primeiro plano, siga com a elaboração de um plano fictício ou projeto em que esteja envolvido, estou falando de plano de gestão de dados aqui, siga as orientações e ajudas disponibilizadas no sistema. Aqui é simplesmente conectar e fazer isso tudo que nós conversamos fazer sentido. Você acessar essas plataformas, elas são de autoaprendizagem, porque ali está tudo muito linear, mostrando como se faz. Analisar planos de gestão de dados, além do Figshare, você tem ali vários planos de exemplos disponíveis que você verifica com que são documentados, escopo, ferramentas, tempo de embargo, formatos, tudo está ali. E tem planos que, evidentemente, não são diferentes dos outros. Inclusive, as áreas do conhecimento mostram uma diferença entre os tipos de registros. Alguns mostram os vocabulários controlados que serão realizados, inclusive. Então, é isso, né? É um mínimo aí 3 diferentes e tal. Não é uma aula, pessoal, não é isso. É só simplesmente para sintetizar o que a gente tem tratado até aqui. E são as diferenças de repertórios que nós vimos até aqui. O primeiro, eu trouxe aqui da Universidade de Bristol, que é muito interessante pela maneira que ele é configurado, é muito intuitivo, ele representa institucional porque é dentro de uma universidade, como o repositório que a Unifesp tem, que as outras universidades têm. Uma outra categoria seriam os temáticos, né? O Protein Data Bank é uma área do conhecimento em que você reúne somente temas dessa área. Inclusive, trouxe esse exemplo, porque na coluna da esquerda vocês podem observar que tem ali um item que se chama Visualize. A visualização, que é um dos pontos que nós vimos. Ele mostra a imagem atrelada ao texto que o acompanha, como nós vemos aqui, tá? Os editoriais são, então, aqueles que, enfim, por mais de cunho comercial, ou nem sempre, o Driad não é pago para isso, mas é uma maneira de você ter um repositório que faz uma junção multidisciplinar de várias áreas, tá? Mas que tem essa representação aí, primeira, que é editorial. E esse sim, multidisciplinar por si mesmo, já falei do Figshare e a Zenodo, que reúne todas as áreas do conhecimento, e você pode depositar os conjuntos de dataset. Os repositórios próprios, Dropbox, Amazon, enfim, você pode colocar onde for, numa pasta do Explorer. Esses repositórios têm sim sua importância dentro de um laboratório pequeno, né? Dentro de um escritório, dentro do seu próprio computador. Tudo depende da finalidade. Isso reforça texto e contexto, para que você usa. Mesmo dentro de uma necessidade de disponibilizar dados para planos de gestão de dados, para agências de fomento, você pode ter um trabalho muito grande de descrição disso, inclusive execução, que muitas vezes não é necessário, não faz sentido tanta representação para algo tão simples. Então, repositórios próprios também é outra
possibilidade desse conjunto todo. A Retresdata eu falei para vocês que é um diretório, né, ele reúne vários países, é um global, né, que mostra todos os repositórios de dados. E simplesmente com essa missão aqui, né, os membros compartilham a missão de trocar os dados, você simplesmente disponibiliza eles. Todas as outras ferramentas de interoperabilidade são consequência. Então, avançando aqui nos formatos de arquivos, nós temos a necessidade, em síntese, de você colocar esses dados à disposição em formatos que sejam acessíveis. Existem aqui diversas configurações que facilitam esse processo, e essa tabela ilustra bem. Entre os apropriados, aqueles que você vai ter abertura e fácil acesso a qualquer pessoa, ou máquinas para interoperabilidade, os aceitáveis, que não são totalmente abertos, e aqueles que são fechados, aqueles que são proprietários, enfim, né? São dados, conjuntos de dados, ficheiros que se criam para imagens, para áudio, para vídeo, para várias finalidades, tá? Só para mesmo mostrar a quantidade de possibilidades e a necessidade de verificação, atualmente. É um processo muito complexo por si só. E são esses conjuntos, né? Palavras, texto, imagem, som, tudo isso. E entre vários cuidados, por isso eu trouxe um aqui para mostrar o quanto é necessário vários cuidados, é você não comprimir esses dados. É um formato que você coloca para outros sistemas operativos, quando você comprime esses dados, como formato zip. Esses dados que eles vão ficar dentro de um conjunto de repositórios, perdão, vai ficar dentro de repositórios, e eles, quando comprimidos esses dados, claro, que em último caso, não havendo outra possibilidade, se justifica. Mas quando você comprime um conjunto de dados, você precisa ter em conta que ali existem muito conteúdo. E esse conteúdo, quando você simplesmente de uma pasta comprimida, você rotula ele como se tudo que está ali dentro fosse uma coisa única, está isolando esses dados. De maneira que mesmo o pesquisador depois pode se equivocar numa recuperação por confiar somente nessa descrição de metadados de rótulo geral. Sendo que ali dentro pode haver muitos outros conteúdos que pertencem a outras sequências da sua pesquisa, etapas, ou mesmo para outros pesquisadores, porque ele comprimiu, não só por si só sendo zipado, mas quanto a sua representação também. Então, na prática, nós criamos um plano de gestão de dados, o depósito foi realizado no repositório e associamos licenças Creative Commons, que possibilitam, então, essa abertura e, principalmente, o resguardo ao pesquisador, que ele tem ali, ele tem a proteção que mostra a ele que a autoria desses dados, se ele colocar dessa maneira. Então, são infraestruturas que facilitam tudo isso. Aí a última etapa, ou uma das últimas, seria você fazer o refinamento. Várias ferramentas, entre elas tem a Studio, bom, tem vários. O OpenRefine talvez seja o mais conhecido, antigamente conhecido como Google Refine. Ele facilita você pegar vários dados e categorizá-los, tirando aquilo que não faz sentido, os dados obsoletos ou dados que não fazem sentido, porque você recebe muita coisa, muitos dados, e deles você precisa tirar e organizá-los de maneira que sejam disponibilizados para si mesmo e aos outros. E essas ferramentas facilitam esse processo. A categorização se torna possível aqui para que você possa colocar esse passo não só no plano de gestão de dados, mas que você também possa representar esses dados para as próprias pessoas, antes de colocar nos repositórios. Aqui, então, a ideia é de fazer uma conversão desses dados. Depois de você categorizar, limpar todos esses dados, eles precisam ser disponibilizados, aí sim, para as pessoas, em formatos que conversamos aqui. E esses formatos são esses, você fazer essa conversão de maneira aberta, enfim, são ferramentas que facilitam esse processo rapidamente. Aí sim, eu juro, agora é o último slide. Resumindo, nós vimos como criar os planos de gestão de dados, publicar esses dados aberto, e, por último, citar os dados são formatos apenas isso por si só, tá?
Então, recolher e definir os resultados, descrever os dados, depositar, reutilização Creative Commons e compartilhar as ferramentas utilizadas, todo o processo. Basicamente é isso. Eu acredito que eu tenha passado um pouco, peço desculpas por isso. Eu deixo compartilhar e agradeço mais uma vez a atenção de todo mundo que me seguiu até aqui. Obrigada, Fabiano. Foi excelente, você não passou o tempo não, a gente ficaria mais um tempo aqui ouvindo esse assunto tão interessante. Vocês estão me ouvindo? Estão sendo ouvida normalmente? Eu estou ouvindo, sim. Muito obrigada, foi muito bom. A gente está realmente, eu acho que a maior parte de nós está engatinhando ainda, né, no conhecimento de como fazer, então a sua apresentação foi excelente. É interessante a gente pensar que essa é uma nova era, eu acho, né, em que você não só publica um artigo, mas além disso você disponibiliza os dados brutos do seu artigo, né? E eu tenho a impressão que eu fico pensando que muito rapidamente isso deve, né, muito rapidamente ficar universalizado, né? A gente que está começando agora a usar, as nossas agências estão agora começando a exigir, enfim, mas que isso deve se espalhar muito rapidamente. É interessante pensar que daqui a pouco tempo você vai colocar no seu currículo que um dado que você disponibilizou foi utilizado por outro pesquisador para fazer uma análise que gerou uma publicação, por exemplo, né? Isso também vai ser um item no seu currículo, né? Você pode não ter participado diretamente daquele estudo, mas que aquele estudo teve como base, pelo menos parte do que ele apresentou, baseou-se no seu dado. Então, isso também vai ser um item do seu currículo. É interessante pensar, né, nesse tipo de desenvolvimento que a gente vai ter no nosso modo de trabalhar. E, ao mesmo tempo, eu penso que essa disponibilização de dados vai gerar colaborações efetivas entre os pesquisadores, né? Vai ser mais um ensejo de você não só utilizar o dado, mas de você, inclusive, procurar a colaboração daquele pesquisador para fazer uma análise conjunta ou para fazer continuidade do estudo em conjunto baseado naqueles dados apresentados. Quer dizer, é todo um universo possível de desenvolvimentos, né, a partir dessa nova realidade. Eu acho muito interessante pensar nisso, né? E, por outro lado, a gente tem que aprender o beabá. Então, acho que o que você nos propôs aí, a lição de casa que você nos propôs, eu acho que é muito preciosa. Quer dizer, realmente a gente tem que botar a mão nas ferramentas e começar a entender como elas funcionam e adequar, né, os nossos dados à apresentação dessas ferramentas, né? Eu queria te perguntar uma coisa. Eu tenho já uma pergunta para te fazer. Deixa eu fazer a pergunta, então, antes de fazer a minha. Mas, correto. Eu tenho aqui a pergunta do professor Daniel Bandoni, que é docente lá do campus Baixada Santista, no Unifesp. Professor Daniel, bom dia, prazer saber que você está nos assistindo. Ele fala, excelente palestra. Gostaria de perguntar, obrigado. Ferramentas sugeridas, qual o professor Fabiano recomenda para o uso de dados em saúde? Tá. Nós estamos, assim, num momento, assim, histórico, digamos assim, de um novo modo de vida que esses dados estão colocando dentro da ciência novas ressignificações, né? A maneira transversal em que esses dados ganham importância, ao mesmo tempo trazem aí uma necessidade de infraestruturas que sejam cada vez mais híbridas. Ou seja, a resposta imediata que eu posso dar ao professor, agradeço a pergunta também, é difícil e não pode ser exata, porque depende do objetivo e que conjunto de dados ele necessita depositar. Entre possibilidades de fazer um direcionamento para esse conjunto de dados que o professor possa ter em mão, ele deve analisar quais repositórios disponíveis, aqueles que identificam mais a capacidade de reunir, de depósito, aos conjuntos de dados que ele tem.
Dito de outra maneira, das ciências da saúde, existem vários repositórios possíveis, e sabendo-se que dentro da ciência da saúde, um mesmo conjunto de dados pode pertencer a uma diversidade, ele pode verificar dentro do R3Data, por exemplo, qual repositório internacional seria mais adequado. Uma maneira simples de solução, digamos assim, você tem agora um conjunto de dados e simplesmente quer depositar ele e facilitar a identificação desse conjunto de dados dentro de um artigo, por exemplo. Aquele caso que eu falava, que você deposita lá no Figshare, você gera uma URL, né, um link que você coloca lá no seu artigo que vai remeter. Então, você vai poder verificar como os dados sustentam aquela pesquisa. Mas, para não deixar sem resposta, ao mesmo tempo me explicando porque eu não coloco, existem vários, sim, da área da saúde que poderiam ser colocados, é que depende do conjunto de dados. Isso tudo, por si mesmo, já é um processo de curadoria. Você verificar desse conjunto de dados aonde ele se relaciona mais. Porém, eu diria que sempre é bom, trabalhando na ciência aberta e principalmente nisso carregando uma bandeira nacional, não patriota, não é isso, mas me preocupa muito o fato de que coloquemos sempre a nossa ciência naturalmente fora do país, né? Então, sempre que possível, colocar primeiramente ou juntamente dentro de um repositório institucional, seus dados científicos, se houver um repositório de dados para isso. Você pode replicar, colocar fora. Às vezes uma revista exige isso, ela coloca especificamente qual repositório aceita e não está o seu. Mas ainda assim, sempre é válido, porque você soma, é uma referência. Se a gente pensar na base, são os alunos lá da graduação que estão olhando para a instituição, o que ela está sendo disponibilizado, e são o próprio conjunto daquela área que olha para si mesma, vendo o que produz. É mais conceitual, mais sentido de o que eu vejo, né, de representatividade científica. Mas desculpa, professor, se eu não dou o nome de uma base em específico, mas apenas quero dizer que é justamente a necessidade de um conjunto isolado, de um dataset, poder dizer, aí olhando ele, conseguimos entender que esse repositório toma uma escala global, inclusive, da área em que pertence, que mais pessoas estão vendo. Fabiano, dentro disso que você estava colocando, me ocorre te perguntar se você acha que os repositórios institucionais tendem a ter maior relevância daqui para frente, à medida em que esse universo aí for se estabelecendo. A tendência é que os institucionais sejam mais bem avaliados, tenham uma reputação mais sólida, ou os comerciais também. E aproveito para perguntar também, a tendência é que isso fique muito caro, para a gente pagar para fazer? O caro talvez seja mais pelos recursos humanos. A infraestrutura tecnológica já está disponibilizada gratuitamente, dentro de códigos abertos, enfim. Caro se torna no treinamento, capacitação, pessoas com carga horária disponíveis, enfim, para tudo isso. Cito exemplo, dentro da área que pertence à ciência da informação, temos o papel de um dos profissionais da informação, o bibliotecário, e dessa área, se espera que tenham especialistas que possam dar esse suporte. No entanto, há pouco eu fiz um levantamento para identificar no Brasil o papel do Data Librarian, o bibliotecário de dados, né, que seria o profissional que faz essa gestão. E não identifiquei nenhum. O que nós temos são aqueles que fazem um trabalho num repositório, enfim, e que se doam a essa parte da gestão de dados, mas não são dedicados somente a ela. Existem várias etapas que devem ser cumpridas para você dizer, eu sou dentro da minha atividade de bibliotecário de dados. A ciência de dados por si só, como se tem falado, o petróleo, os dados podem ser um novo petróleo mundial, né, pela sua importância, pelo seu valor. Dentro da ciência de dados, vários profissionais estão se debruçando sobre, para você conseguir tirar conteúdo deles. Nós temos desde matemáticos, físicos, até psicólogos, que analisam esses dados para entender comportamento de consumidor e definir ou redefinir estratégias de empresas para que
invistam os seus recursos dentro da leitura desse conjunto. Então, o bibliotecário ele passa a ser uma ponta só dessa chave. Eu não encontrei nenhum aqui, encontrei um que é formado na USP, se não me engano, está trabalhando no Banco Mundial, está lá em Washington, nos Estados Unidos. Enfim, só para se ter uma ideia. Mas quando a gente pensa na maneira em que hoje a gente precisa representar esses dados dentro de conjunturas das universidades, os repositórios de dados institucionais são possíveis serem desenvolvidos rapidamente. A ferramenta por si só está à disposição, o pessoal da TI resolve e tudo mais. Só que tudo que cerca as demandas sobre os repositórios de dados são várias. Digital, de você ter pessoas disponíveis para darem suporte aos profissionais da informação. Então, é um pouco complexo isso, até porque eu posso seguir debatendo aqui todos esses fatores e cada lugar necessita de uma demanda diferente, um encaminhamento. Um laboratório pequeno, e isso é interessante pelo seguinte, vou falar agora recapitulando um repositório, porque eu falo muito dele, ele é muito isso que eu acredito de fluxo científico, digamos assim. Utilizado, o Hub Zero é uma plataforma, além de ser um repositório de dados, faz uma leitura daqueles dados, inteligente, uma inteligência artificial. Porque ele lê aqueles dados. Se a gente pensa no repositório institucional, você apenas armazena um conjunto de dados, você tem um estoque e você acessa ele. Mas quando você pensa num repositório em que você tem aquele conjunto de dados, você, a grosso modo, digamos, você dá um play naquele conjunto de dados, você dá vida a ele, novamente, você revive ele, é muito interessante. Uma possibilidade para o pesquisador e conectando com outras coisas. Imagina que você possa, como esse software, usado muito o som da baleia no fundo do mar. Você capta 2 sons de baleias distintas, diferentes do Mediterrâneo e do Oceano Pacífico, né? Ou mesmo espécie de baleia no Pacífico e Oceano Índico, sei lá. Você pega essa captura que ocorreu há um século atrás e agora. Um repositório, levanta aqueles 2 áudios, sobrepõe um ao outro e dá um play para verificar quais são as incidências de sei lá o quê. Você está fazendo dentro do próprio repositório os testes de nivelamento, o uso possível que você tem para a sua pesquisa e se você quer educacional, enfim, todas as redes futuro que ainda não alcançamos, porque hoje nós estamos falando de cidades, o que são os dados e tudo isso. Olha só, nós estamos falando disso e ao mesmo tempo estou falando de um repositório que é possível, já está à disposição. É código aberto, de repente você vai precisar de uma assessoria e a Amazon vai cobrar. Então, quão caro isso fica, depende de quem pergunta. Entendi. Só para te confirmar, realmente a Unifesp tem um repositório que é recente, a Lidiane, que ela do ST informou a gente, mas eu até já sabia, o repositório está sendo bastante divulgado em termos de repositório de teses, de dissertações e de publicações, mas o repositório de dados é uma coisa que eu acho que a própria comunidade interna da Unifesp não tem conhecimento ainda. A Lidiane fala para a gente ainda da falta de definir a política, mas eu acho que é uma coisa, viu, Lidiane, prazer em ter você aqui também, que a gente precisa pensar em divulgar mais e dar esse suporte para os pesquisadores, né, para a comunidade da Unifesp, para poder começar a utilizar e para fazer funcionar, né? Várias pessoas estão escrevendo aqui no chat, elogiando e agradecendo a sua palestra. Temos vários professores da Unifesp, docentes do programa de nutrição também, professora Vanessa Caprilli está aqui, também agradeceu. Professora, muito obrigado. Também é nossa docente, tem uma pergunta para você. Ela fala assim: professor, grata pela excelente exposição. Para nosso Beabá, qual é a equipe mínima de TI necessária para apoio à pesquisa? De outra forma, se espera que o pesquisador tenha expertise para autonomia total para cumprir essas etapas? Acho que mais ou menos você já deu uma indicação de que não, né?
Bom, na verdade existem vários laboratórios que sim, fazem todo o papel de mapeamento, de plano de gestão de dados, enfim, sem participação de um profissional da informação, seja bibliotecário, quem for, né? Eles já conseguem fazer isso de maneira autônoma. Muitos casos são de laboratórios menores, né? São laboratórios que eles já têm todo o fluxo muito bem mapeado, culturalmente compreendido entre o staff todo, só que com a demanda do plano de gestão de dados, eles colocam uma representação pública da maneira em que fazem, em que ocorre a preservação digital, preservação que dá sentido ao plano de gestão de dados. Então pode sim, pode ser sem um intermediário. A equipe mínima não existe um número fechado, mas sim requisitos a serem cumpridos, e a infraestrutura tecnológica, isso sim. Então, essa curadoria que você realiza, claro que vai passar por um entendimento de quais são os formatos abertos, por isso que a gente fala aqui hoje, o que é ciência aberta, para que possamos chegar, sim, mas essa ciência aberta, ela precisa de uma representação, essa tabela, com esses formatos de arquivos, que possibilita esses dados linkados, web semântica, link de Open Data, tudo isso, do conceitual para o prático, existe praticamente tudo solucionado. Adaptações possíveis, hoje havendo um plano de desenvolvimento institucional, por exemplo, a Unifesp, qualquer universidade, você pega essas ferramentas e acho muito importante a personalização e responsabilidade do profissional que vai dar continuidade, se dedicar a isso. Então, você pega essas ferramentas e personaliza um plano de gestão de dados da Unifesp. A FAPESP poderia ter o seu próprio. Você pega um conjunto de informações mínimas, algumas universidades de São Paulo vi que já fazem isso, a USP, se eu não me engano, e coloca uma página lá, falando o que são dados científicos, quais são as ferramentas aí disponíveis, tudo isso. Familiariza as pessoas no envolvimento possível. Eu acho que hoje o Brasil, com a maneira em que se configura sua infraestrutura de recursos humanos, principalmente com a possibilidade dessa intermediação de dados científicos pelas bibliotecas, deve sempre levar em consideração o papel do bibliotecário. E, com certeza, os bibliotecários... nós estamos com quem você falou? Lidiane, da biblioteca? E da Unifesp. Tá, agradeço, Lidiane. Ela sabe, todos os pesquisadores sabem o quão necessário hoje é essa organização dos dados científicos, porque isso é frequente na área, enfim. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos num processo de visualização das possibilidades que o próprio profissional dessa área, o profissional da informação, pode oferecer por solução, pelo conhecimento de muito que eu passei aqui hoje. Quais são as ferramentas, como organizar tudo isso, quais são os requisitos, quais são as infraestruturas tecnológicas de interoperabilidade entre países. Enfim, no Brasil a gente está um pouco ainda... Não gosto de dizer que estamos mal, porque existe uma consolidação a respeito da importância dos dados, infraestrutura tecnológica ainda estamos desenvolvendo, mas é uma segunda onda que chega, porque nós tivemos um primeiro momento que os repositórios foram todos implantados em cada universidade, seu repositório institucional, como eu falava, de documentos diversos. Agora vem uma onda dos repositórios de dados. E mais difícil ainda depois é relacionar tudo isso, porque os dados podem ficar em estoques isolados ou serem conectados a tudo que já é informação pré-existente. Um trabalho monstruoso ainda para ser feito, né? Trabalhoso. Deixa eu te falar primeiro que tem pessoas de vários setores e vários, não só da Unifesp, mas tenho aqui depoimentos de pessoas da Unesp, de outras instituições que estão assistindo, então estou feliz que a gente está atingindo um público bastante diversificado. Fabiana, deixa eu te fazer uma pergunta. Você apresentou para a gente os princípios, os FAIR, né, os quesitos necessários para a apresentação correta e permitir a utilização dos dados por quem lê, né, por quem vê aquilo. Você acredita que, por exemplo, no Brasil, queria falar em termos bem específicos do nosso meio, né? Você
vai aplicar para uma agência de fomento e você vai fazer uma proposta de gestão de dados, você acredita que as agências de fomento no Brasil já têm as condições e, eventualmente, já têm um plano de fazer uma auditoria desse plano de gestão, de categorizar ele como bom, adequado ou não? Porque os pedidos, por exemplo, na nossa experiência de pesquisadora, a gente recebe material para analisar, né, como parecerista, né? E a gente é solicitado a dizer se aquele plano de gestão está adequado ou não, e a gente mesmo não tem ainda esse conhecimento, né? Imagino que as agências de fomento estão nesse momento também engatinhando nisso e implantando essa necessidade para criar cultura para as pessoas irem atrás e aprender. Você acha que no Brasil a gente já está nesse passo de ser possível que as instâncias já façam uma análise da qualidade daquele plano, da adequação dele? Ou elas vão simplesmente, nesse momento, estar pedindo uma listagem? Escreve alguma coisa para eu, pelo menos, saber, você sabe do que eu estou falando. Sim, claro. Obrigado pela a pergunta. Ela vem muito no caminho, me parece, de incentivo cultural a respeito do tema, né? Eu tenho visto a Fiocruz disponibilizar cursos abertos para quem tiver interesse, acessando a página, googleando aí, Fiocruz Ciência Aberta. São vários cursos de MOOC, né, os cursos abertos que eles têm a respeito do que é ciência aberta e outros temas relacionados, mais conceituais, tá? As agências de fomento, me parece que cabe agora um momento a todas, e isso é o Fabiano falando, educacional a respeito. Por quê? Se você coloca uma demanda, como são os dados científicos, enquanto necessidade de gerenciamento deles e de preservação, representados pelos planos de gestão de dados, e você terceiriza, digamos, tudo isso para o pesquisador, dizendo, busque fora as ferramentas, busque, e aqui está, exigimos A, B, C, mas não instrui, falta ou deixa a oportunidade passar de fomentar uma cultura de preservação, como tudo isso que nós falamos aqui hoje. Me parece que, para responder se estão dadas, devemos levar em consideração esses fatores de incentivo, de fomento cultural a respeito de um novo movimento que não atende ainda. Nesse primeiro ponto, essa camada, eu já diria que não vejo parada para você avançar nas exigências sem demonstrar que, de fato, você vai colocar isso no âmbito acadêmico. As coisas não podem ser verticalizadas por si só. As infraestruturas tecnológicas, sim, que estão aí, a FAPESP entendendo a ponta para que você represente, plano de gestão de dados, entregue e tudo mais, né? Isso tudo. Por outro lado, é justamente o que você falava, professora Eliane, a respeito de quem fiscaliza, para quem verifica esses planos de gestão de dados, quanto à sua adequabilidade, em que também fica um pouco como um se vira, né? Veja outros exemplos e a sua área e tudo isso. Para que você possa ter esse papel do fiscalizador, você deve entender como operam outras pessoas do processo, entre elas o bibliotecário, em que você vai verificar um plano de gestão de dados, se atendem requisitos de preservação, de infraestrutura tecnológica e conceitual, mas atendendo quem de fato vai fazer o depósito, muitas vezes sendo o bibliotecário. E esse bibliotecário é quem entende o software, o repositório escolhido da sua instituição. Tem vários, pode ser o Dataverse, Secam, DaySpace, enfim, são da área de ciência da informação. Mas se você, por si próprio, colocar esses dados serão preservados em formato adequado, não dizer os formatos, ficará num repositório, não colocar qual repositório, e outros requisitos necessários que devem ser respondidos, você está fazendo uma meia representação, meio plano de gestão de dados, e logo uma meia fiscalização, que não é total, porque você não entende para saber o que é esse conjunto, esse ecossistema para preservação. E veja que não é só por si só a disponibilização dos dados no estoque, que é o repositório.
mas é você ter uma visão de futuro. Por isso eu trouxe não só os princípios FAIR de abertura, mas a possibilidade de linkar esses dados. Porque os dados depositados hoje, eles podem ser somados com os que vêm amanhã e também possibilidade de serem linkados com o de ontem. Então, esses formatos, ficheiros e tudo isso, é necessário um conhecimento para que você verifique se estava evidenciado ali como você vai depositar e também todo o processo. É algo um pouco complexo tudo isso. Mas, de fato, acho que não as agências não podem. Elas podem exigir e devem exigir, como faz a FAPESP, mas, por outro lado, eu gostaria de acrescentar na sua pergunta, peço desculpa por isso, também uma incumbência que deve acarretar das próprias agências desse compromisso a respeito. Temos aqui vários outros agradecimentos e elogios à sua palestra, professor Mauro Moraes, que também é docente, nossa colega Iracema, Débora Estadella, que também é docente da Unifesp. Desculpa se eu deixei de mencionar algumas pessoas. Deixa eu fazer uma... Bom, gostaria só rapidamente, antes de fazer uma pergunta para você, eu esqueci de, antes comentar, de agradecer a doutora Amanda Pedroso, a doutora Paloma Mazo, o doutor Walter Boldarini, que são lá do nosso departamento de fisiologia, e Amanda e Walter, egressos do programa de nutrição, que nos ajudaram, Paloma também do departamento, que nos ajudaram a organizar esse seminário. Então, eu agradeço muito a participação de vocês. Gostaria de perguntar sobre o seu livro. O seu livro saiu por qual editora? Dá essas informações para a gente poder procurar essa referência. O seu livro se chama justamente Gestão de Dados Científicos. É um livro acessível para nós ou é um livro muito técnico para os já iniciados? Você recomenda para a gente aprender mais coisas aí, estender em relação à sua pesquisa, que editora que você publicou o seu livro? A editora se chama Interciência. Ele foi publicado originalmente aqui em Barcelona, na Espanha, uma editora daqui. Então a editora Interciência buscou a tradução dele, enfim, ele está aí no Brasil pela editora Interciência. Ele é um livro para iniciantes, realmente, ou é uma coisa muito... Sim, ele é um livro que mostra uma síntese de muito que foi falado hoje, estende mais, daí eu não sei como quem interpreta o que eu falei hoje, ele é introdutório até um nível mais de você saber como estruturar tudo, todos os conceitos colocados. Então ele é assim introdutório e ele vai assim, digamos, colocando todas as necessidades de licença, de formatos, tudo isso. É um livro acessível, bastante acessível. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre as universidades públicas brasileiras, né? As federais, principalmente, a gente sabe que a gente sofre de uma carência de recursos humanos em diversas áreas, né? Eu imagino que bibliotecários e outros técnicos, mesmo na Unifesp a gente vive essa realidade, né? Os técnicos de informática são muito bons, mas são em pequeno número, os bibliotecários é a mesma coisa. Eu acredito que essa seja uma realidade que as universidades brasileiras, federais, públicas estão passando. Você acredita que isso, especificamente nesse aspecto da gestão de dados, isso pode vir no curto, médio prazo ser sentido em termos das dificuldades que a gente vai ficar talvez um pouco para trás nesse tipo de desenvolvimento por falta de suporte? Você acha que isso é pouco provável que a gente vai conseguir? Bom, a demanda existe, né? Hoje se ouve com bastante frequência termos como distanciamento social, sem precedentes, sobre achatamento da curva. Não é algo que somente eu estou falando, você, professora Eliane, sabe. As pessoas da esquina, o seu João, a Maria, enfim, todos sabem. Isso demonstra a sociedade se aproximando da ciência em uma linguagem científica até pouco tempo não era comum. O atual momento o novo normal, odeio essa frase, o novo normal, mas é o que nos cabe, traz, as pessoas se aproximam, tem pesquisas, a CGE
Comitê Gestor de Estudos Estratégicos, tem várias que mostram que a ciência é algo que o brasileiro gosta, que o brasileiro se aproxima. Nessas mesmas pesquisas perguntado algum herói, digamos, da ciência com quem se identifica as pessoas, a população em geral tem dificuldade em falar. O nome de um pesquisador, sabe? No entanto, o interesse das pessoas, do brasileiro em si, é muito grande a respeito da ciência. A demanda existe, a demanda da sociedade existe e reconhecimento existe da importância da ciência. Claro que ultimamente tem oscilado, né? Por movimentos políticos, enfim, o que ocorre, né? Então, por outro lado, para que nós possamos atender isso, essa defasagem se dá, como você fala, da falta de bibliotecários, de qualificação por recursos, de infraestruturas por falta deles, laboratórios que dependem de bolsas, de investimento contínuo. E parece que a ciência brasileira, ela está, não quero ser muito pesado com essa colocação, mas ela entrou no modo sobrevivência, para manter o que é possível manter, mas a inovação ela passa a ser comprometida no futuro, justamente pela falta de recursos hoje. A inovação só é possível quando você realmente investe, quando você reutiliza, quando você coloca à disposição. E a inovação está totalmente relacionada com os dados científicos. Porque você só vai poder avançar quando você tiver a possibilidade de reaproveitamento e poder somar. Somar só vem a partir, sabendo-se como se move a ciência, a partir do momento em que você possa desenvolver mais. Quando o Brasil se dá conta que não pode mais desenvolver para o novo, o que nos resta? Pegar de fora, reféns da inovação de fora. Então, me parece, sim, que, ainda tentando deixar dentro do tema, né, de dados científicos, no momento em que nós não conseguirmos avançar mais dentro das nossas próprias possibilidades de emancipação de pesquisa científica, gerando dados, nós nos tornaremos cada vez mais reféns do desenvolvimento científico externo. Então, acho que o comprometimento está aqui agora já ocorrendo. Mas aí, seguir falando sobre isso, a gente vai para um viés político, né, que atenta não. Por si só, para os bons observadores, observarão, para os negacionistas negarão. É isso. Fabiano, nós estamos acabando nosso tempo. Eu quero te agradecer muito pela sua palestra, pelos ensinamentos que você passou para a gente. Foi sensacional, foi uma coisa acima das nossas expectativas, porque realmente veio ao encontro das nossas necessidades e você foi absolutamente didático e generoso na sua apresentação. Então, agradeço muito, muito prazer em te conhecer. Queria te passar a palavra para as suas considerações finais. Agradeço igualmente, faço um espelho, é uma oportunidade incrível, é muito bom relacionar com outras áreas, é uma área distinta a que eu trabalho, mas a essência do que são os dados é por tudo que foi colocado hoje. Espero que eu possa ter contribuído ou somado, de fato, de alguma maneira, e fico muito, muito, muito à disposição para qualquer diálogo, qualquer interesse, gosto muito e aprendo muito, e mesmo com as perguntas que foram feitas, agradeço o interesse de vocês. Muito obrigada, agradeço de novo a nossa equipe, queria dar o crédito para a doutora Amanda Pedroso, que foi quem sugeriu o seu nome, que foi quem te achou e sugeriu que a gente te procurasse para aprender sobre esse assunto. E muito obrigada, muito prazer. Espero que a gente possa realmente contar com você para tirar as dúvidas que devem ser muitas, né, que surgiram daqui para frente, quando a gente realmente começar agora a botar a mão na massa para fazer essa gestão dos nossos dados de forma adequada. Tudo de bom, boa viagem de volta de Barcelona. Não falei para as pessoas que o professor Fabiano está em Barcelona como pesquisador convidado lá da universidade onde ele fez doutorado, né, professor? Espero que tenha dado tudo certo para você, que desejo muita sorte na sua carreira, tudo de bom.
E muito obrigada. Muito obrigado, professora. Tudo de bom também. Igualmente.